Juízes, capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 31. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei como esposa seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse, dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim, queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isto? Perguntaram os filisteus e responderam: foi Sansão, pois seu sogro, de Timna, deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à Lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando os gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Remate-Lei. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teus servos concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar En-Hacoré, que existe em Lei até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos no período em que os filisteus dominavam a terra. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo, correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto à tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila,
morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: Seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte. Como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar? Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: Conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu: Se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arcos de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado. E não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: Você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: Se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes. E de novo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: Você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: Se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tiar e o prendesse com o pino do tiar, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto dormia, Dalila teceu 7 tranças do cabelo dele de pano, depois prendeu-o com um pino de tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tiar e do pano. Então Dalila disse: Como você pode dizer que me ama se não me conta seu segredo? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como narizeu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: Tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas.
O templo está lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 1.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permita que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo. Eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram em Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. João, capítulo 2, versículos 1 ao 25. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. A mulher: Isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usadas na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então, os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: Foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse, este templo estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Salmos, capítulo 103, versículos 1 ao 22.
Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós, ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos desistido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os cumprem, cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, que o servem e fazem sua vontade. Louve o Senhor tudo que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser, louve o Senhor. Provérbios, capítulo 14, versículos 17 a 19. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos.